Bom dia, querido. Falhei com vocês. Prometi nos encontrarmos ontem, à hora sexta de Jerusalém, em 12 horas na sua cidade, mas Jerusalém estava uma confusão fora do usual. Havia uma conjunção de Shabat com Páscoa e o mercado estava superlotado com pessoas comprando pães asmos, ervas amargas, cabrito e todos os elementos que seriam usados naquela Páscoa. Ia começar também a semana dos pães asmos e as mulheres estavam envolvidas no desafio de esfregarem suas cozinhas e suas casas para eliminarem todo o resquício de fermento. E quando eu estava no mercado, no meio daquela confusão, a confusão se tornou ainda maior, porque a cavalaria da guarda pretoriana passou empurrando e atropelando todo mundo, com os cascos dos cavalos escorregando naquele chão de pedra lisa, indo em direção à porta de Damasco. Logo atrás vinham dois homens, dois condenados, dois malfeitores, carregando cada um a sua cruz, como determinava a lei. Mas a confusão maior vinha depois. Vinha uma multidão gritando: crucifica-o, crucifica-o. E eles estavam num estado de furor e num estado de alegria, que eles babavam de raiva. E a razão daquela raiva, a razão daquele furor era um homem. Se é que se pode chamar um homem aquilo que eu vi. Era uma pessoa semiviva, semi-esfolada, sangrando por todo o corpo, com uma coroa de espinhos enterrado na cabeça, sangrando, cobrindo o seu rosto. E aqueles ferimentos haviam sido infligidos pelo chicote romano, que tem pedaços de osso e de metal, e que a cada chicotada lhe arrancavam parte da sua pele, parte da sua carne. Mas os soldados não haviam se dado por satisfeitos e continuavam a açoitá-lo. Erraram na dose e aquele homem caiu por mais de uma vez e não conseguia mais carregar o seu madeiro. A lei determinava que ele deveria ser executado à espada no lugar onde ele caíra. Mas os soldados não tinham interesse em interromper o seu sofrimento, porque na verdade eles não queriam apenas a sua morte, eles queriam a sua agonia. Eles queriam vê-lo morrer devagarzinho, à prestação, lá no Gólgota. Então eles obrigam um homem a levar a cruz de Jesus. E Jesus, então, às muitas custas, consegue ficar em pé e consegue andar naquele chão liso, passar pela porta de Damasco e chega a um lugar chamado Gólgota. Ali, os dois malfeitores já estão crucificados. Há um único lugar. E o lugar que lhe está reservado é o centro da crucificação. Aliás, este sempre foi o lugar dele. Ele sempre foi o centro da Trindade. Quando você diz Pai, Filho e Espírito Santo, o Filho que está no meio é este Jesus que está no meio da crucificação. Quando você diz qualquer data, ela é antes ou depois de Jesus, porque ele é o centro da história. A Bíblia, todas as histórias que nela estão compiladas, lá estão, porque tem alguma relação com este mesmo Jesus. Ele é o centro do universo. Tudo atende ao seu querer. E este homem está no centro do Calvário. De um lado está um malfeitor, de lado outro malfeitor. O que difere estes homens
é que um deles é malfeitor e continua a dizer impropérios contra Jesus. O outro, embora seja malfeitor, entendeu o que nenhuma autoridade religiosa havia entendido, que aquele homem da cruz do meio era quem ele dizia ser, era o Filho de Deus, era o Santo de Deus, era o Senhor do Universo, era o Rei dos Reis. E ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E escuta de Jesus a promessa que nem Pedro tinha escutado: hoje estarás comigo no paraíso. A humanidade inteira está naquelas cruzes. Uma parte ao lado esquerdo continua impenitente, arrogante, blasfema e incrédula. A outra parte está do lado direito, reconhece o seu pecado, a sua culpa, o seu merecer a condenação, mas confia naquele que está na cruz do meio e reconhece nele o presente de Deus para a humanidade e se entrega totalmente a ele. Numa daquelas cruzes você vai estar, mas você pode decidir em qual delas. Quando foi a hora sexta, meio-dia, ele clamou e disse: está consumado, tetelestai, está feito. E ele disse: Pai, em tua mão entrego o meu espírito. E faleceu. Naquele momento o céu se manifestou. O céu que ficara em silêncio até então se manifestou. Não do jeito que nós esperávamos. Eu esperava que a qualquer momento Deus ordenasse uma legião de anjos para descer do céu voando e arrancar a cabeça daqueles impenitentes, daqueles blasfemos, daqueles assassinos. E imagino que o arcanjo Miguel e as milícias celestiais estavam num pé e no outro, aguardando a hora da ordem para vir vingar toda a ofensa que havia sido feita ao Filho de Deus. Mas eles olhavam para Deus, Deus olhava para a terra, via o sofrer do seu filho, mas não dava a ordem. E a ordem nunca veio. Nunca veio porque Deus amava a Jesus Cristo. Nunca veio porque Deus amava a mim e a você. Nunca veio porque Deus amava ao soldado que colocou a coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Nunca veio porque Deus amava o soldado que segurava o martelo que enterrou os cravos nas mãos de Jesus. Nunca veio por causa do centurião que comandou aquela execução. Nunca veio por causa de Pedro, Tiago, João, Judas, por todas as pessoas da humanidade. Ao permitir que o seu filho morresse daquele modo, Deus conquistou para mim e para você o direito de um dia estarmos na sua glória, ao lado daquele seu filho, que ele irá ressuscitar ao primeiro dia. Aquele foi o jeito que Deus encontrou de dizer a você o quanto ele te ama. Se algum dia você desconfiar do amor de Deus, não procure provas deste amor na sua conta bancária, nem na sua saúde, nem no carro em que você anda, nem no tamanho da sua casa, nem na vitória do concurso, nem na fama. Procure a porta de Damasco, saia pela porta de Damasco, siga as marcas do sangue pelo chão. E ao chegar a um lugar chamado Gólgota, você verá 3 cruzes. Olhe para a cruz do meio, olhe para aquele homem semi-morto, fazendo força para respirar.
gemendo, seu corpo roçando na madeira, e no barulho do roçar do seu corpo na madeira, e no som do seu gemido, escute a voz de Deus dizendo: é desse jeito que eu te amo, é desse tanto que eu te quero. Se o Calvário não for suficiente para te convencer do amor de Deus, nada o será. Tenha uma boa Páscoa. Até a ressurreição.